CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente, a CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, para mais uma noite de estudo nessa segunda-feira. Hoje nós teremos o último capítulo, né, a última etapa do Livro dos Espíritos, é a questão 1015 até a 1019, a implantação do reino do bem. E assim a gente encerra os estudos, que foram 3 anos de Livro dos Espíritos. Você que nos acompanhou desde o início, você que entrou no meio, você que está hoje chegando aqui, não se preocupe que a CEIP sempre tem uma programação para encaixar o seu tempo e você aprender mais sobre a doutrina espírita. Então, nesse momento, vamos abrir com o nosso estudo e o nosso querido expositor, Eduardo Henrique, para fazer a explanação do último estudo de hoje do Livro dos Espíritos, terminando a nossa sequência, a implantação do reinado do bem. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Selminha. Muito, muito feliz de estarmos aqui mais uma vez. Nós também. Acho que você quer fazer a prece ou eu faço? O que você prefere? Eu faço a prece. Tá legal. Boa noite a todos. Muito feliz. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pela disponibilidade do Eduardo, por todos os oradores, né, que estiveram aqui conosco nesse período de 3 anos, de boa vontade, de desejo sincero de passar para nós os ensinamentos da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos e oferecer para nós todas as semanas o pão do Espírito que alimenta as nossas almas e nos fortalece para continuarmos a nossa jornada de luz. Obrigada, Senhor, pela doutrina espírita, Consolador prometido por Ti há mais de 2000 anos atrás. Obrigada pela CEIP, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco a cada dia. Queremos agradecer. Pedimos que inspire o nosso querido irmão Eduardo, o seu guia espiritual, que o intua e o inspire, para que ele possa, nessa noite de segunda-feira, nos ofertar o pão do Espírito, através do verbo, com o conteúdo da doutrina espírita. Damos, então, graças a Deus e podemos dar por iniciados os trabalhos da nossa casa, com o nosso querido irmão Eduardo. Graças a Deus. Como eu falei agora há pouco, muito feliz de estarmos aqui mais uma vez. Né? Para quem não conhece, né? Eu cheguei na Casa Espírita Ilha de Paquetá, já tem algum tempinho, né? Antes até da fundação da Casa Espírita. Fui levado até Paquetá por intermédio de um pedido da Federativa do Estado do Rio de Janeiro para tentarmos implantar o trabalho espírita de uma maneira mais firme na Ilha de Paquetá. E acabei me apaixonando tanto pela ilha como por todos os companheiros da Ilha de Paquetá, e não dá para a gente se afastar dessa casa amada, que é um ponto de luz, não apenas aqui nesse bairro. Tudo deu certo, né? Tudo deu certo, a casa foi implantada, hoje ela é federada, está tudo acontecendo. Vários estudos e vários... Olha, Selminha, show de bola. Quando a gente olha lá atrás, aquela... Eu me lembro uma ocasião que a gente foi fazer a palestra lá no Farol, que chovia, feito não sei o quê, um vento feito não sei o quê, difícil de chegar, difícil de sair, mas foram lutas muito grandes, mas graças a Deus tudo, sempre com a ajuda de Deus, tudo dando certo, e a gente está aí, né, de Paquetá, como a gente vê aí dentro do site, aí, como a gente vê dentro do YouTube, e tudo que a gente tem visto aí, de Paquetá para o mundo. Essa que é a grande realidade. Mas esse Livro dos Espíritos é um livro fantástico, né? E para quem ouve aquela
vinheta no início, a vinheta de estudo, tá? É a vinheta de estudo, né? A gente pegar o que tem dentro da doutrina espírita, a gente pegar tudo que existe de bom dentro da doutrina espírita e a gente usar esse conteúdo, né, para construir dentro de nós esse conteúdo de ética e de moral para a gente poder se transformar e, obviamente, nós nos transformando, acaba que, como consequência, a gente acaba transformando o mundo também, né? Olha, Nízia, Valéria, outros tantos companheiros que sempre estão presentes aqui nos nossos estudos, né? Muito feliz de estar aqui, né? Dentro dessa oportunidade que está se abrindo, dentro dessa lacuna no nosso calendário, para a gente poder fazer esse trabalho de encerramento, né? do estudo do Livro dos Espíritos. Né? Eu tive a honra de abrir o estudo e agora estou tendo a honra de encerrar o estudo, né? Com essas questões de 1015 a 1019, lembrando que, né, assim, quando a gente fala 1015 a 1019, né, o grande quê da questão, né, o grande ápice, né, é justamente essa questão 1019, que é a implantação do reinado do bem na Terra. Né? De nada, absolutamente de nada adianta saber que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? A questão número 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? A encarnação serve para a gente progredir, para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. De nada adianta nós sabermos de cor as questões do Livro dos Espíritos se nós não conseguirmos nos transformar exatamente da maneira como o Evangelho ensina para a gente. Né? Aquela transformação, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que nós fazemos para dominar as nossas más inclinações. Então, em virtude disso, nós preparamos uma breve apresentação, né? E essa apresentação inicia justamente com uma bela imagem, né, de uma praia, né, de um mar, né, para a gente poder perceber, né, dentro dessa imagem, de maneira extremamente clara, né, a ideia, né, essa ideia da água do mar, dessa água salgadinha, né, do líquido amniótico, né, do bebê que vai nascer, da oportunidade, da belíssima oportunidade da reencarnação. Não deve ser, nada acontece por acaso, não deve ser à toa, né, que nós temos agora, nessa semana, nesse período agora, nós estamos, nesse momento, falando a respeito, falando de maneira muito firme a respeito de aborto, mesmo que nós tenhamos o viés, né, social, o viés, né, das questões, né, de cidadania, mesmo que a gente tenha o viés religioso dentro desse tratamento, nós não podemos perder de vista que nós aqui estamos porque não fomos abortados. Então, para a gente poder lembrar da beleza da reencarnação, dessa beleza de oportunidade da reencarnação. Isso deve ficar muito claro, né, para cada um de nós em todos os momentos de nossas existências. Para a gente poder avançar no estudo, né, o que eu fiz? Eu trouxe aqui assim um flash, né, dessas questões 1015 a 1017, que vão tratar de paraíso, inferno e purgatório. Então, vamos direto trazer para a questão 1015, onde Kardec pergunta assim: o que se deve entender por alma penada? E os espíritos vão direto, né, do dedo, né, dedo na ferida, né, vão direto em cima da questão, né, pontualmente, no foco da questão, uma alma errante, né, ou seja, o que é uma alma errante? Uma alma errante, né, aqui ele faz uma mistura, né, como sempre, Kardec o tempo todo vai fazendo aquelas misturas de conceitos, né, para a gente o tempo todo a gente desmistificar, o tempo todo a gente não ficar muito preso à letra, não muito preso à palavra. Né? Então, se a gente vai assim na pureza doutrinária, se a gente vai assim naquela questão, assim, daquela pessoa que vai com ponto, né? A pessoa que fica assim, não, mas espera um minutinho só, lá naquela questão, lá naquele pontinho, tá? Assim que a pessoa faz, assim que a pessoa age. Quando a pessoa age dessa forma, ela vai assim, lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, diz assim: o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Tá?
E aí, logo em seguida, ele pergunta, o que acontece com a alma quando morre? Ele fala, falta ser espírito. Então, Kardec, na pureza doutrinária, ele define que espírito é quando está desencarnado e alma é quando está encarnado. Só que, durante todo o desenvolvimento do Livro dos Espíritos, ele usa uma e a outra palavra. Tá? Para quê? Para a gente não. Ele quer dizer, eles, os espíritos, Kardec, eles querem mostrar para a gente o tempo todo. Não fica discutindo, entendeu? Não fica, não, porque lá está escrito. Não, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. Tá? Então, o que ele bota? Ele mistura os conceitos, porque ele usa a palavra uma alma, que teoricamente estaria encarnado, e depois usa o termo errante, o estado de espírito errante, o estado de espírito desencarnado. Errante, né, erraticidade, por exemplo, é a qualidade que o espírito está desencarnado. Erraticidade não é um lugar, né? Erraticidade não é nem sequer um período, né? Erraticidade é um estado de espírito, uma qualidade de espírito. Estamos em estado de erraticidade. Né? Então, ele usa essa situação para a gente poder desmontar o que ele está dizendo. Olha aqui, é uma pessoa, tá? Como cada um de nós, que morreu e que sofre. E aí o que acontece? Quando a pessoa morre e sofre, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que ela muitas vezes solicita quando vem comunicar-se convosco. O que ele está dizendo para a gente? Olha, aquela criatura que todo mundo sempre chamou de maneira, né, como chamam de maneira alma penada, olha, menos, entende? Menos, não é nada demais, é um espírito como nós, é uma pessoa como nós, só que não está encarnada, está desencarnada. E está sem saber a respeito do futuro, está se sentindo insegura a respeito do futuro. Então, muitas das vezes, a pessoa está assim, ela se sente acusada, né? Acusada, aonde vêm essas acusações? Tá? Aonde vêm as acusações? As acusações vêm aqui, ó, dentro do indivíduo, é na consciência do indivíduo. Eu me lembro sempre do pessoal contando aquele caso do Chico Xavier no avião, né, que, logicamente, dentro de um filme, né, fizeram aquela cena. Ai, meu Deus, valei-me Deus, ai, meu Deus. E aí, Emmanuel, alto lá, morra com dignidade. Ou seja, pelo amor de Deus, tudo aquilo ali é um mise-en-scène, aquilo ali é um esquete do que está acontecendo na cabeça do Chico Xavier, aquele pavor que estava acontecendo na cabeça do Chico Xavier naquele momento, e a forma como o Chico Xavier enxerga o Emmanuel falando com ele. Para quem não entende o que eu estou dizendo, a gente remonta a nossa cabeça como faziam, por exemplo, os pais, as mães, no passado. Né? Como é que as pessoas faziam lá, né? 30, 40, 50 anos? Alguém fazia uma coisa errada, o pai só fazia assim, ó. Só fazia isso para o filho. Não falava ai, não falava B, não falava nada. Só fazia cara e o filho já olhava e falava, meu pai está me chamando a atenção, está brigando comigo, está falando isso, está falando isso, está falando isso. Ou seja, essas acusações que eles estão colocando aqui, na grande maioria das vezes, estão dentro da cabeça de cada um de nós, está no interior de cada um de nós. Então, por isso, na hora, Joana Dark aqui, boa noite, seja bem-vinda, exatamente, só olhar arrepiava. Então, quando a pessoa se sente culpada, qualquer pessoa que olhe para ela, ela se sente culpada, entende? Então, essa imagem aqui, ela retrata, né? Essa imagem, ela retrata o exagero que a pessoa, quando sofrendo, enxerga as acusações que estão dentro de si mesma. E essa pessoa precisa do quê? Ela precisa de amparo, entende? A gente tem que dar a ela amparo, tem que dar a ela colo, tem que dar a ela alívio, entende? O que a gente não... mas ela agiu errado. Ok, nós também agimos errado o tempo todo, entende? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer é agir no bem com aquela pessoa.
E aí, o que o Kardec faz? Ele vai adiante, né? Ele pergunta assim, em que sentido se deve entender a palavra céu? Né? Aí os espíritos respondem, julgais que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados, sem nenhuma ordem e sem outra preocupação que a de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva. Olha o que ele está colocando. Né? Ele está colocando a ideia para a gente poder lembrar assim, você está pensando que o céu, né, retornar a palavra céu, você está pensando que o céu é aquela ideia de paraíso perdido, lá do paraíso, que a pessoa, que coisa maravilhosa, que a gente vê no filme, né? Não. O céu, né, é o quê? É o espaço universal. É o espaço universal que nós estamos incluídos nele. Né? Então, são os planetas, as estrelas, todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, reparem, dentro desse espaço universal, a gente vai perceber que existem planetas que estão num patamar inferior evolutivo, tá? E existe um patamar maior. Tá? Então, onde é que é o céu? O céu é tudo é o céu. O que é o reino dos céus? Ora, o reino dos céus, é claro que não vai ser o reino que da cabeça das pessoas que estão emburacadas, não. O reino do céu, né, que a pessoa fala assim, nossa, fulano está voando. Né? Quando é que ele está voando? Quando tira notas altas, quando está produzindo coisas boas, quando está fazendo coisas maravilhosas. Fulano está voando. Entende? Então, são todas metáforas, são todas ideias que a gente vai percebendo numa ideia muito clara de um patamar maior que nós vamos alcançar, num estágio maior que cada um de nós podemos alcançar. Essa que é a ideia que eles estão colocando aqui, é essa a ideia que a gente tem que entender. Então, quando nós pensarmos em reino dos céus, né? O reino dos céus, ora, o reino dos céus está dentro de nós, está dentro de nós, no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa expressão, na maneira como nós olhamos, na maneira como falamos, na maneira como ouvimos, na maneira como sentimos, tudo isso constitui essa realização, essa construção do reino dos céus dentro de cada um de nós. E aí os espíritos pegam, né? Kardec já vai avançando ainda um pouquinho mais e pega e fala assim, mas espera aí, alguns espíritos disseram estar habitando quarto, quinto, céus, etc. O que queriam dizer com isso? E aí, resposta dos espíritos superiores. Quando lhe perguntais em que céu habitam, é porque formais ideia de muitos céus superpostos, como os andares de uma casa. Né? Então, olha que coisa interessante. Quando você faz uma pergunta, muitas das vezes os espíritos eles vão responder aquilo para poder, tipo assim, né? Vamos pensar assim, a gente vê isso dentro do livro dos Espíritos a rodo, né? Kardec pega e pergunta uma coisa assim, não. Aí o espírito fala assim, não é disso que eu estou falando, tá? Eu já expliquei para você. Por quê? Porque o espírito, ele não apenas vê o que Kardec perguntou, como vê o sentido da pergunta, como vê o que está por trás do pensamento de Kardec, como vai tentar completar e vai tentar abranger o pensamento de Kardec. Tá? É isso que ele está fazendo. O espírito, quando nos responde, muitas das vezes, né, eu fico pensando novamente aqui nos nossos pais, né, nas nossas mães, lá atrás, quando a gente é criança, quando é jovem, mãe, oi, mamãe linda, oi, papaizinho lindo, né? Chega lá, ô, mamãe linda, aí a mãe, o que você quer, filho? Entende? Está olhando além, né? Ele não está falando de mamãe linda, ele está querendo fazer alguma coisa que ele está querendo perguntar. Posso sair amanhã? Posso ir à festa? Posso fazer não sei o quê? Então, quando os espíritos falavam determinadas coisas, são as metáforas que eles queriam dizer a respeito de um estado mental que eles estavam. Então, por conta disso, a gente vê, e eu trouxe aqui dentro desde o Antigo Testamento, tá? Desde o Antigo Sexto Testamento. Por exemplo, a gente vê a descrição de um céu
né, de um patamar de céu em Salmos, capítulo 8, versículo 8, né, referências. Só que se a gente vai lá dentro do Salmos, capítulo 8, versículo 8, vocês vão ver que o texto fala, né, de um céu aéreo, de aves, ventos, nuvens. Se você vai em Salmos, capítulo 8, versículo 3, ele fala de estrela, de lua, de astros, tudo isso é céu, tá? Se ele fala no Salmos, capítulo 115, versículo 3, tudo isso lá no Antigo Testamento, ele vai falar de morada de Deus, né? E até um paraíso. Então a gente vai percebendo que esses patamares todos são formas de descrever essa questão do céu. Mas aquilo que a gente tem conversado, aquilo que a gente procurou falar para trazer no início do trabalho, de nada adianta a gente ter todo o conhecimento, né, que existe ao entorno, né? De nada adianta constituir. Né? A Valéria está colocando aqui, antes de estudar e começar a compreender a doutrina espírita, né? Ela colocou que ela pensava de determinada forma. Né? É isso mesmo. A gente vai estudar a doutrina espírita, e estudar a doutrina espírita não é suficiente se nós não nos transformarmos, se nós não mudarmos a maneira como a gente lida com esse mundão que a gente está aqui fora. Essa que é a grande verdade. Muitas e muitas vezes a gente vai dizer coisas, muitas e muitas vezes a gente vai ouvir coisas, e precisamos entender que essas coisas que a gente ouve, elas estão dentro de nós. Somos nós que ouvimos aquilo que está sendo dito. Então, implantação do Reinado do Bem, isso é especificamente o fechamento do Livro dos Espíritos na questão 1019, né, que continua essa questão ainda de paraíso, inferno e purgatório, ainda continua a parte 4ª de esperanças e concluações, continua ainda capítulo 2, penas e gozos futuros, mas dessa feita, ele vai dizer para a gente assim, que o bem reinará na terra, o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Muitas, com a ideia da figura que nós colocamos, muitas vezes, várias pessoas vão dizer determinadas coisas no nosso dia a dia, e a gente tem que ter a coragem, tem que ter a firmeza, tá? Tem que ter a firmeza. Nízia, um beijo no teu coração. Nízia dando boa noite aqui no nosso site. Né? Um beijo enorme para você, querida. Saudades. Então, a pessoa ter a firmeza de que ela tem que escolher o caminho correto. Ela tem que escolher o caminho da moral. Tem que escolher o caminho da lei de Deus. A gente tem que aprender a escolher isso. Porque o único caminho que leva a gente a conseguir chegar em patamares maiores espirituais é seguir as leis de Deus. É a única forma que tem de fazer isso. E aí, né, ele diz assim, como é que se faz isso? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. É que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus espíritos. Tá? Então, aqui entra exatamente aquilo que a gente estava falando agora. A gente precisa, cada um de nós, né? Jesus falou assim, que um dia chegaria que todos nós seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer isso. A gente precisa se amar, a gente precisa se entregar um ao outro, a gente precisa se dedicar um ao outro, a gente precisa olhar um para o outro. É isso que a gente precisa fazer. Essa que é a grande mágica. Quando a gente conseguir, cada um de nós, cada uma das pessoas conseguirem, né, vibrar dessa forma em torno de todos os reinos, em torno de todas as matérias, em torno de todas as coisas e todos os espíritos, em torno de tudo que existia ao nosso lado, a gente vai desmontar essa estrutura que separa o bem do mal e vai conseguir enxergar o bem prevalecendo dentro do nosso planeta. Claro que quando a gente consegue ter o bem prevalecendo dentro do nosso planeta, a gente consegue ter vibrações melhores, momentos de maior alegria, momentos de melhor
entendimento, tudo começa a girar de uma maneira diferente dentro do planeta. E aí ele pega e fala assim, entre os maus, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos. Aí a pessoa fica falando assim, uau, os espíritos serão banidos. Não, eles não vão ser banidos. Essas expressões, elas muitas das vezes parecem pesadas, mas é uma coisa mais tranquila, é a coisa mais tranquila que existe, entende? É a coisa mais tranquila que existe. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que você esteja, né, cursando uma escola, uma faculdade, né, o que for. E aí o que acontece? Você estava no terceiro período, você estava no quarto período da faculdade, você estava no terceiro ano da escola, e aí o que acontece? Você chegou no final e você percebeu que você não tem condição de ir para o ano seguinte. Se você não tem condição para o ano seguinte, aquele grupo do ano seguinte vai continuar no ano seguinte e você vai estar cursando o ano anterior. É só isso. O que acontece? Quando os espíritos que não conseguirem caminhar, estarem no mesmo patamar evolutivo do planeta, no mesmo patamar dos espíritos que estão conseguindo abrir mão das questões do orgulho, do egoísmo, o que vai acontecer? Esses que não estão abrindo mão do orgulho e do egoísmo irão para uma outra escola, para um outro planeta super tranquilo, a cada um segundo suas obras, a cada um o estágio que estiver. Se você está no estágio tal, você vai para tal lugar. Se você vai no estágio tal, você vai para tal lugar. Se você está no estágio tal, você vai para tal lugar. Só isso. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Há muitas moradas na casa de Deus. Jesus já asseverou isso para a gente. Então a gente não precisa ficar preocupado. No início, antes aqui de entrar no ar, né, Selminha chegou e falou assim, como está você? Como vai você? Né? E nós lembramos da música, como vai você? Né? Eu queria saber da sua vida. Aí eu peguei e falei para ela assim, que quando a gente pega, né, o slide que eu estava querendo me referir com a Selminha, era esse slide aqui, tá? É um slide que mostra para a gente assim, um indivíduo, tá, que está com uma das mãos segurando, né, num galho, o galho quase arrebentando, tá? E ele não larga o galho, porque se ele largar, ele vai cair no precipício. Mas, em contrapartida, ele também não consegue segurar na mão daquele que veio ajudá-lo. Por quê? Porque ele, obviamente, não consegue também largar a mão das questões do orgulho e do egoísmo. E aí eu perguntei para as pessoas, assim, uma vez, numa palestra no Centro Espírita, perguntei assim, como é que é o nome desse cara que está aqui? Né? Aí umas pessoas responderam que era humanidade, umas pessoas falaram assim, somos nós, um outro falou assim, não, sou eu me percebo como esse cara daí. Né? E eu acho que é essa a questão. Aí eu peguei de brincadeira e disse assim, isso mesmo, esse cara daqui é o cara lá do Roberto Carlos, que canta aquela música assim, esse cara sou eu. Eu sou o cara que preciso me transformar, que preciso largar as questões de orgulho e egoísmo para poder ter condições de alcançar a mão daqueles que vêm me ajudar. Porque senão a pessoa, né, fica, né, patinando o tempo todo e não consegue resolver as suas questões. Né? Por que não vai conseguir resolver? Porque ela não larga o orgulho e o egoísmo, ela não consegue largar. Tem que largar para poder ter condições de esticar a mão e conseguir puxar, ser puxado, conseguir se soltar dessa situação de precipício que a gente vira e mexe, se coloca, né, vamos dizer assim. Né? E aí pega o Livro dos Espíritos, né, explica para a gente que predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja cegada apressam os homens, todos os homens que auxiliam o progresso. Eu coloquei essa imagem aqui de uma casa semi-destruída, essa casa não está semi-destruída não, tá? Essa casa aqui é uma casa que está em reforma, tá? Então, quando você quer reformar uma casa, primeiro você vai destruir algumas partes dessa casa, tá? Vai fazer poeira, vai fazer sujeira, vai ter que limpar todo esse entulho que existe no entorno para depois conseguir ter essa construção,
essa construção de progresso, essa expressão de progresso, essa expressão de crescimento, né, que a gente precisa ter. E aí ele diz assim para a gente que essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Nós já estamos vendo que neste terceiro milênio, espíritos melhores estão aportando aqui pelo nosso planeta, cada vez mais. Ainda somos aqui dentro desse planeta em torno de 8 bilhões de espíritos. Então, para a gente conseguir ter uma quantidade maior de espíritos bons dentro do planeta, demora. Não é assim, não. Não é assim, tá? Essa transformação é uma transformação lenta, é uma transformação gradual, em que pouco a pouco as pessoas vão aprendendo que amar vale a pena. É isso que a gente vai precisar fazer. Pouco a pouco a pessoa vai começar a perceber assim, poxa, vale a pena eu ser melhor, entende? E aí, então, quem são esses espíritos melhores? Adivinhe quem são esses espíritos melhores? Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Eu que sou o espírito que tenho que me melhorar para poder voltar para a Terra numa situação melhor, tá? Cada vez nos melhorando mais, cada vez se esforçando mais para constituir dentro de cada um de nós esse reino de Deus. Para dentro de cada um de nós a gente conseguir ser pessoas cada vez melhores, cada vez mais produtivas, cada vez mais legais, sobretudo mais legais. Né? Essa que é a grande ideia que eles vão trazendo para a gente. E aí ele pega e diz assim, então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam, tá? E aí, com a tranquilidade, como a gente acabou de colocar agora há pouco, né? Jesus recebe a todos nós, a todos de maneira indistinta, não tem nenhuma distinção de cor, raça, dinheiro, estado, sexo, nada disso importa. Todos seremos abraçados nessa mensagem de amor, dentro dessas instruções, dentro de tudo que for de melhor para cada um de nós. E aí o que acontece? Quem não conseguir continuar no planeta, vai para outra escola, tá? Sem nenhum tipo de problema. Ah, mas aí eu passei de ano, tenho condição de voltar ao planeta. Volta para o planeta, não tem problema nenhum. Tá? É isso que a gente tem que desmistificar na nossa cabeça. Não é demérito a gente não ser evoluído. A gente precisa entender isso. É o estado que nós nos encontramos. Né? Para os espíritos superiores, eles olham para nós, né? Eles olham para nós e falam assim, ali está uma criança que está nesse estado. Ali está um jovem que está nesse estado. Ali está um adulto que está nesse estado. Ponto. Entende? É de uma neutralidade enorme, é neutra a situação. A lei de Deus, ela nos coloca no lugar certo, na escola certa, na hora certa. Seria uma covardia nós pegarmos uma criança de 3, 4, 5 anos e querer levar essa criança para uma universidade. Uma covardia. Entendeu? Tá? É uma covardia. Deixa eu dar uma olhada aqui assim, como o pessoal está mandando ver aqui nos comentários. Né? Ó, a Joana Dark começa assim, esforçar pela melhoria, cair, levantar, fazer besteira, se arrepender, pedir desculpas. Isso mesmo, Joana Dark, é isso mesmo. Entendeu? Caiu, levanta, pede desculpa, vamos em frente, vamos lá, vamos lutar, vamos lá, entendeu? E um ajuda o outro ajuda um. Lembra aquela imagem? Né? Lembra a imagem? Eu vou voltar aqui rapidamente a imagem para a gente poder ficar com isso muito claro na nossa cabeça. Vou voltar aqui 3 vezes a imagem para a gente poder ver. Essa imagem aqui ela é espetacular porque esse cara aqui sou eu que tenho que largar o orgulho e o egoísmo para poder ter a mão, para poder subir na escalada evolutiva. Mas esse cara aqui também sou eu, que preciso, em determinados momentos, perceber que eu estou em estado maior e tenho condições de ajudar aqueles que estão em situação menor. Entende? Então, essa que é a questão da vida. Nós vamos uns ajudando os outros, um ajudando o outro, de maneira que, no futuro, cada um possa crescer, cada um possa se desenvolver.
Né? Então, Lísia coloca, impossível não é, realmente não é, impossível não é. Tá? A gente tem que se esforçar, mas com toda certeza, né? Lísia falando dela, comete erros. Né? Lísia falando, eu cometo erros. Mas, Lísia, não é você não, filha. Todos nós cometemos erros. É isso daí. Tá? Mas aí, o que acontece? Tá colocando ali. Valéria pegou, eu também, é isso também. Não é você também não, Valéria. Somos todos nós que temos que ter essa humildade para dizer assim, eu também acabo cometendo. Eu me esforço, mas caio. Me esforço, mas caio. Tá? Mas aí não tem problema. Entende? Não tem problema. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Tá? Se arrepende, pede desculpa e vamos em frente. E vamos em frente, construindo cada vez mais um planeta melhor, um mundo melhor, uma situação melhor. Tá? O que eu estava falando anteriormente era o seguinte, que se você é uma criança de 5 anos, 3 anos, 4 anos, é uma covardia você pegar essa criança e colocar na universidade. Na universidade tem que estar aqueles que estão habilitados para estar na universidade. Então, para Deus, quando vê uma pessoa que estava numa determinada situação, não tem condições de ir adiante, ele vai para a escola relativa ao patamar em que se encontra, isso em nenhum momento é algum tipo de punição do tamanho do mundo. Nós, que da maneira como nós olhamos, da maneira como nós tratamos do assunto, muitas das vezes a gente olha aquela imagem, né, daqueles espíritos, os exilados de capela. Ora, o que são esses exilados? Os exilados nada mais são do que aqueles, né, que irão para mundos novos, aqueles que estão menos adiantados, que vão para mundos menos adiantados. Para quê? Para desempenhar missões que vão ser, logicamente, missões penosas, porque vão estar indo para mundos, né, que estarão relativos à situação que eles se encontram, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalham pelo adiantamento dos seus irmãos mais atrasados. Tá? Verde, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, largando as questões que eu falei agora há pouco, de egoísmo e de orgulho. E, ao mesmo tempo, trabalharão pelo adiantamento dos seus irmãos mais atrasados. Ao mesmo tempo que a gente tem que largar para poder subir, a gente tem que, quando está numa situação maior, pegar aqueles que estão abaixo de nós e levantar. Então é isso. Essa que é a regra da vida. E é isso que os espíritos estão tentando trazer para a gente o tempo todo. E aí dizem assim, que neste banimento de espíritos da Terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? Né? Por quê? Porque na alegoria, aqueles espíritos que lá atrás foram aportados aqui na Terra, eram espíritos que, se tivessem se esforçado de maneira correta, teriam ido para uma outra situação melhor. Então, é isso que eles falam. O espírito estava numa situação que tinha melhor condição, né, e vem para um planeta, né, vem aportar num planeta, vem aportar no planeta da época, né, o slide seguinte mostra de maneira muito clara, né, da época do não tem. Né? Porque em espíritos, só a gente pensar aqui, o que isso significa? Nós, que hoje temos televisão, celular, ar-condicionado, ventilador, ônibus, metrô, barcas, não sei o que, motor, fogo, tudo que... Olha para todo lado que você tem, óculos, olha para todo lado que você tem, médicos, tudo que você tem hoje, e aí você pensa assim, o que seria de nós se chegarmos e não conseguirmos ir adiante e formos levados para um planeta mais atrasado? Imagina o que foram daqueles espíritos aportarem num planeta na época do não tem. Na época do não tem o quê? Não tem celular, não tem médico, não tem óculos, não tem não sei o quê, não tem dentista, não tem nada. Não tem nada. Entende? Então, essa que é a questão. Então, eles sofreram? Claro que sofreram. Mas, em compensação, também tiveram a oportunidade de trabalhar pelo progresso do planeta. Então, essa é a grande questão. Ao mesmo tempo que nós temos a condição de subir, a gente tem que entender que se nós não conseguirmos subir, nós vamos passar por uma outra escola, por um outro planeta, para nós aprendermos a fazer o bem da maneira como é ensinado para a gente o tempo todo. E aí eles colocam dentro do texto, dizendo assim,
na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? E aí ele vai continuar dizendo, considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Então é para a gente poder entender que nós é que temos que bater no peito e reconhecer que nós somos os responsáveis por cada um de nós. Quer ter um futuro melhor? Tá? Tem que conseguir enxergar melhor. Quer ter um futuro melhor? Tem que conseguir enxergar melhor. Essas questões que já foram colocadas aqui pelas nossas companheiras, tá? A questão de você errar, cair, mas se esforçar em levantar, pedir desculpas, se arrepender, né? Tentar corrigir o seu equívoco, corrigir o que fez de errado. Quanto mais rápido nós conseguimos fazer tudo isso, mais rápido nós vamos conseguir construir esse reinado do bem aqui na Terra. E aí eles dizem para a gente, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Aqui, assim, tem uma coisa sensacional, mas assim, sensacional, que está assim, né, nas entrelinhas dessas questões que a gente precisa lembrar, né? Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Nós devemos fazer o bem, né? Não saiba a vossa mão, né, esquerda o que fez a sua mão direita, né? Então, nós vamos fazer o bem com humildade, nós vamos fazer o bem com desinteresse. E aí o que acontece quando nós fazemos o bem com humildade, quando nós fazemos o bem com desinteresse, a gente faz sem esperar retorno. Entende? Então, esses cêntuplos que eles colocam, muitas das vezes, essas expressões, tem gente que quando olha isso aqui vai falar assim, uau, que legal, eu vou colher o cêntuplo. Ei, na hora que você aprender a regra, o cêntuplo de 0 é 0, porque você não vai colher nada. Não é assim que funciona, né? A colheita que nós temos não é uma colheita material. A colheita que nós temos não é uma colheita que você consegue anotar. Se você anotou a colheita, se você souber a mão esquerda o que fez a mão direita, já não teve valor o que você acabou de fazer. Então isso é espetacular, né? Porque ela vai ensinando a gente, pouco a pouco, que nós temos que fazer o bem de maneira totalmente desinteressada. E isso que eu acho que é o grande legado que a doutrina espírita vai ensinando, que ela vai fazendo essas inversões de palavras, esses espíritos superiores vão trazendo esses controles, esses conceitos, esses ensinamentos, essas mensagens, e essas mensagens, tudo vai, né, vai preenchendo os nossos vazios de dúvidas e nossas carências espirituais, e aí a gente pega, olha as coisas e fala assim, agora eu estou começando a perceber. Eles esperam, eles estão nos ensinando que a gente tem que fazer o bem, entende? É como a gente fala assim, naquela questão mágica, naquela mágica questão 860 do Livro dos Espíritos. Na questão 860, para aqueles que não sabem, né, no meio da resposta diz assim, a gente vira e mexe fala a respeito disso, né? A pessoa, eles dizem assim, fazer o bem como lhe cumpre, pois é o objetivo único da vida. Uau, uau, olha que coisa linda! Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para fazer o bem. E quando eu desencarnar? Tem que fazer o bem. E depois? Tem que fazer o bem. O bem é a língua, o bem é a moeda, o bem é o conceito. Só o bem. É isso que a gente tem que fazer. Entende? É a famosa vitória do amor sobre tudo que existe à nossa volta. O amor vai vencer. O bem vai vencer. Sempre vai vencer. Pode demorar 5 dias, 5 meses, 5 anos, 50 anos, 5.000 anos. Mas o bem vai vencer.
É isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que fazer, olha a Valéria trazendo assim, fazer o bem tem que fluir. Você nem percebe que está fazendo. É isso aí mesmo, tá? No dia que a gente vai começar a sorrir para os nossos irmãos ao nosso lado, sem se preocupar, será que ele está achando que está achando ou que não está achando? Não interessa, entendeu? A gente vai começar a sorrir para os nossos irmãos, a gente vai começar a amar os nossos irmãos e vamos perdoar os nossos irmãos e vamos, pouco a pouco, construindo esse belo reinado do bem dentro aqui do nosso planeta. E aí eles pegam e dizem assim para a gente, ai dos que fecham os olhos à luz. Aquele que não perceber essa bela e linda verdade disponível para cada um de nós, simplesmente não vai conseguir, né, usufruir de todas essas questões. E aí ele pega e diz assim, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. E aí vem a mensagem daquela música, né, uma música do Grupo Bem, fala assim, se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que você deixou para trás. E é isso que é a questão. Então, vamos evitar, né, passar por esses... Né, na verdade, é que a gente já está passando, né, por esses longos séculos de trevas e decepções. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar o máximo possível para que a gente consiga vencer essa situação atual que a gente está vivendo no nosso planeta e transformar o nosso planeta num mundo, numa situação melhor. E aí ele pega e diz assim, né? Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Aí eu lembrei daquele conceito, aqueles que juntam tesouros, né, de matéria na terra. Juntou tesouro de matéria na terra, não vai a lugar nenhum. A gente tem que juntar tesouros no céu, onde as traças, onde a ferrugem não vão conseguir alcançar. Né? E aí já estamos aqui encaminhando para o encerramento do nosso trabalho, né, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, e eles dizem para a gente que terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Né? Sem perceber, a pessoa está criando para si mesmo a lei de causa e consequência, a lei de causa e efeito. Sem perceber, a pessoa está criando para si mesmo essa situação de que ela derruba, né, o pininho, né, derruba o primeiro dominó, sem perceber que ela mesma, ali na frente, é que vai ser, né, que vai colher a consequência do que ela está fazendo nesse momento. E aí a gente vê, né, como ele fala, ai sobretudo dos egoístas, né? Óbvio, por que ai sobretudo dos egoístas? Porque aqueles egoístas são aqueles que estavam segurando a sacola lá, cheia de orgulhos, cheio de egoísmo, né? E não conseguem soltar, né? Não conseguem soltar essas situações, não conseguem, né? Aí eu coloquei a imagem aqui, a bola é minha, né? O que eu faço? A bola é minha, tá? A bola é minha. Ninguém brinca se eu não brincar. Não, vamos todos brincar, vamos todos aprender a brincar, todos nós trabalhando juntos. E aí eles encerram dizendo para a gente assim, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Na realidade, queridos, né, queridos amigos, queridos irmãos, nós sempre seremos ajudados. Isso tudo são alegorias para a gente poder lembrar que a responsabilidade é nossa. Mas tenhamos em mente que nenhum de nós será e nunca estará desamparado. Tá? Nunca estaremos. Tá? Tanto que, se vamos aqui nesse momento encerrar com o último slide, né? Desejando a todos nós que a paz do nosso Mestre Jesus se faça para todos nós, eu quero encerrar dessa maneira, mas quero lembrar para todos nós da mesma maneira como esse próprio Jesus diz para a gente. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, essa imagem apoteótica aqui para a gente, tá? Para a gente poder lembrar em todos os momentos das nossas existências o encerramento do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz para a gente, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nenhum de nós nunca está desamparado, nunca estará desamparado. O amor de Deus sempre estará junto de nós, o amor de Jesus, nosso Mestre amado,
sempre estará junto de nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, graças a Deus. Graças a Deus. Isso mesmo, confia sempre e larga o saco, né? Larga o saco. Tem que largar. Não esqueçam de largar o saco. Bem, nós vamos fazer... Salminha, viu aquilo que eu te falei, o negócio da música, né? É negócio assim, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, pois é, larga o saco, cara. Tem que largar. Seu cara realmente tem que ser de largar tudo. É isso mesmo. Bem, antes de fazer a prece, né, quero agradecer a Nízia. A Nízia participou nesse período todo também, aqui nesse estudo, no Livro dos Espíritos, assim como você, Eduardo. Só tem a agradecer, foi um trabalho maravilhoso, 3 anos, foi uma coisa de disciplina mesmo. Isso é muito, muito importante ver. E dar um abraço forte a Joana Dark, que eu conheço, eu tive a oportunidade de conhecê-la uma vez aqui em Paquetá. A Nízia, que está ouvindo, né, nossos agradecimentos a ela, uma querida com seu teclado, com a sua música e com a sua simpatia. E a Valéria que está aí, participa sempre, é uma espírita realmente super presente e super estudiosa da doutrina, né? E hoje ela estava meio triste. Eu fui lá hoje no trabalho dela, lá na padaria, ela estava triste porque o seu Zezito desencarnou. Então, vamos fazer uma prece. Eu queria convidar você a fazer uma prece e pedir também pelo seu Zezito, né? Ele era um trabalhador de quase 20 anos lá da padaria, que para nós paquetaenses ele tinha um significado. Valéria hoje estava bem cabisbaixa, porque as pessoas sentiram o desencarne dele, né? Então, se você puder fazer a prece e a gente dedicar também ao seu Zezito, eu te agradeço, Eduardo. Vamos sim. Vamos então fazer exatamente como a doutrina espírita ensina para a gente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus, Pai amado, nós louvamos o teu santo nome. Nós queremos, nesse momento, agradecer por essa belíssima decisão que nós tomamos de estarmos acompanhando o estudo doutrinário da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Queremos lembrar a todos do canal da CIP, e que contém diversos, muitos vídeos de estudos. Então, que nós possamos agradecer a essa Casa Espírita, que sempre nos acolhe de braços abertos, seja de maneira presencial ou até mesmo também de maneira virtual. Lembrar e agradecer de toda a ajuda que nós recebemos no desenvolvimento desse nosso curso de estudo do Livro dos Espíritos, a todos os companheiros que aqui participaram, a todos aqueles que assistiram os vídeos, estimulando a cada um de nós, participando ativamente, né, nos chats, conversando com cada um de nós. Agradecer a todos por estarem juntos dentro desses estudos. Mas nós não podemos deixar de pedir pela saúde dos nossos irmãos em humanidade que estão doentes, em casa, nos hospitais, nos CTIs, pedir por tudo de melhor e de bom por todos os nossos irmãos apenados, aqueles que estão em orfanatos, nos asilos, nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que não sabem o que fazem, enfim, onde quer que exista um irmão nosso encarnado ou desencarnado, que ele possa ser atendido por essa nossa prece que encaminhamos do fundo do nosso coração. Ao nosso irmão Zezito, bem como todos os nossos irmãos que passaram por essa situação, por essa experiência da desencarnação nesses últimos dias, que todos possam ser recebidos por seus parentes, por seus amigos, por esses espíritos amigos, amparando-os em tudo o que for necessário. E, inclusive, que as famílias, os amigos, também possam ser atendidos e consolados nas suas dores, para que todos nós tenhamos um futuro melhor, um futuro de ventura, um futuro venturoso para cada um de nós. Que o amor de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, prevaleça no nosso coração
e que nós trabalhemos com muito empenho, com muita vontade na reforma, na reconstrução, na melhoria de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Isso, então chegamos aos estertores do nosso estudo, foram 1.019 questões, todas elas aqui esclarecidas, explicadas, e espero que aprendidas, né? Mas o mais importante é que elas sejam praticadas, esse aqui é o fundamento mais importante, sentidas e praticadas, né? O importante também é nos perdoarmos, porque ninguém aqui vai conseguir tirar a nota 10 em todas as matérias numa única reencarnação, entendeu? Esquece. Então, a gente se perdoa, porque a gente está no exercício, a gente acerta e erra, às vezes erra e acerta, mas o importante é que a gente decidiu, tomou essa iniciativa de estar aqui na doutrina espírita, estudando ela, tomou essa iniciativa de praticar os ensinamentos, de se esforçar para ser melhor. Então, isso é o mais importante de tudo. Então, para vocês que estão aí ao vivo, Nízia, Valéria, Joana, o Eduardo, o Ricardo e eu, né, e os que ainda vão assistir em outros dias, eu desejo que continue lendo o Livro dos Espíritos, porque é um livro que faz parte da nossa vida. Os 5 livros do nosso codificador, né, eles foram compilados ali por Allan Kardec, mas através dos espíritos, para que possamos lê-los constantemente. E assim, então, devemos fazer para que não esqueçamos nunca o que temos que realmente fazer para evoluirmos e melhorarmos o mundo. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Ricardo, quer falar alguma coisa? Eduardo? Eu quero agradecer, né? Agradecer a todos que participaram aí, principalmente o Eduardo, que coordenou muitas das vezes dos bastidores, e nós combinamos de não dar nomes para não esquecer ninguém, mas foram muitos que colaboraram. Foram quase 3 anos de estudo. Houve dia de sair correndo do trabalho para entrar aqui ao vivo, houve o dia de não conseguir fazer e ter que entrar gravado, mas a gente finaliza hoje, né? Estamos reprisando hoje, quarta-feira, que é o horário normal do estudo, apesar de estarmos ao vivo agora na segunda-feira, mas quarta-feira, mantendo a nossa disciplina de horário. Então, quarta-feira, estamos reprisando. Agradecemos a presença de quem está no chat gravado e quem está no chat agora ao vivo. E tem bastante gente, entramos de supetão, né, Eduardo? Eduardo me pegou de surpresa também. Aí convidei a Selma para também dividir a surpresa com ela e vamos finalizando aqui. Mas hoje eu estou em casa, graças a Deus, hoje eu estou em casa. E dando a nossa parte, como o Eduardo falou, né, de Paquetá para o mundo, dando a nossa contribuição. Hoje eu joguei alguns vídeos sobre aborto, já que fala-se tanto na atualidade sobre aborto. Então eu peguei um remake do Haroldo Dutra Dias, ele reprisando, né, os ensinamentos trazidos por Chico Xavier sobre o aborto, e vou pegar alguma coisa de aborto do Livro dos Espíritos e vou colocar durante a semana para a gente fortificar isso aí, porque senão, segundo o Chico, se passarem, que eu acredito que não vai passar, mas se porventura passar essa nova lei aí dando esse direito aí do aborto, segundo Chico, nós teremos, o Brasil se envolverá numa guerra, né, que é o que nós não queremos, e palavras do Haroldo, tá? Não é minha, não, e Haroldo reprisando o que Chico falou no Pinga Fogo. E teremos muita discussão interna, uma revolução, e nós não queremos nada disso. Nós queremos o amor, a paz, a fraternidade, o carinho entre os povos, a compreensão, o perdão mútuo, né, Selma? A tolerância, né? A tolerância de cada um. É isso que nós queremos. Então eu tenho feito isso aí. A gente aprender a amar, a gente tem que primeiro tolerar, porque o homem não dá saltos. Entendeu? A tolerância é muito importante. Então, Eduardo, eu aprendi muito, tá? Eu aprendi demais. Eu acho que fui o mais necessitado
desses 3 anos aí, fui eu que estive à frente tecnicamente, quando não aparecia, mas eu estava aqui por trás. Então, eu, o mais necessitado de todos, agradeço demais a você, Eduardo. Muito obrigado. Que isso, nada. E um abraço enorme aí a todos os companheiros, alguns aqui já, né, e lembrar aqui que uma coisa muito importante que a Valéria acabou de escrever agora há pouco aqui, o Ricardo vai pagar a pipoca. Com certeza. Saúde e paz aí para todos. Fechamos com chave de ouro com o Eduardo, a Anísia colocou agora. Muito e abrimos bom, com ele, bom. né? Abrimos com o Eduardo e finalizamos com o Eduardo. Ricardo vai pagar a pipoca lá, Valéria. Não tem jeito, não. E vai Ele ser pode doce passar um com leite pix, Valéria. condensado. Ele passa um pix e aí a gente come a pipoca, você e eu, eles aqui em Paquetá. É uma brincadeira que nós temos, Selma, que o último chegar no chat paga a pipoca. Eu leio sempre quando você publica. Para incentivar o pessoal a vir para o chat. Muito bom. Beijo no coração de todos. Eu estou aqui já com fechamento na agulha. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Valeu. Valeu. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.